Oi, oi, mais um dia de leitura bíblica e hoje leremos Ezequiel, capítulos 9 e o 10. Antes de iniciar, faz uma oração, fala com o Senhor, pede discernimento e compreensão da palavra. Amém? Então me gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: Fazei chegar aos intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens a caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão, e entre eles um homem vestido de linho, com um tinteiro de escrivão à sua cintura, e entraram, e se puseram junto ao altar de bronze. E a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho, que tinha um tinteiro de escrivão à sua cintura, e disse-lhe o Senhor: Passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca como sinal as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. E aos outros disse ele, ouvindo eu: Passai pela cidade após ele, e fere. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçais. Matais velhos, jovens, virgens, meninos e mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal não vos chegueis. E começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. E disse-lhes: Contaminai a casa e enchei os átrios de mortos. Saí. E saíram, e feriram na cidade. Sucedeu, pois, que, havendo-os ferido, e ficando eu sozinho, caí sobre a minha face, e clamei e disse: Ah, Senhor Deus, dar-se-á caso que destruas todo o restante de Israel, derramando a tua indignação sobre Jerusalém? Então me disse: A maldade da casa de Israel e de Judá é grandíssima, e a terra se encheu de sangue, e a cidade se encheu de perversidade, porque dizem: O Senhor abandonou a terra, e o Senhor não vê. Pois também, quanto a mim, não poupará o meu olho, nem me compadecerei, sobre a cabeça deles farei recair o seu caminho. Eis que o homem que estava vestido de linho, e cuja cintura estava o tinteiro, tornou com a resposta, dizendo: Fiz como me mandaste. Ezequiel, capítulo 10. Depois olhei, e eis que no firmamento, que estava por cima da cabeça dos querubins, apareceu sobre eles uma como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. E falou o homem vestido de linho, dizendo: Vai por entre as rodas, até debaixo do querubim, e enche as tuas mãos de brasas acesas dentre os querubins, e espalha-as sobre a cidade. E ele entrou à minha vista. E os querubins estavam ao lado direito da casa, quando entrou aquele homem, e uma nuvem encheu o átrio interior. Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. E ao ruído das asas dos querubins se ouviu até o átrio exterior, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando fala. Sucedeu, pois, que, dando ele a ordem ao homem vestido de linho, dizendo: Toma fogo dentre as rodas, dentre os querubins, entrou ele e parou junto às rodas. Então estendeu um querubim a sua mão dentre os querubins para o fogo, que estava entre os querubins, e tomou dele, e o pôs nas mãos do que estava vestido de linho, o qual o tomou e saiu. E apareceu nos querubins uma semelhança de mão de homem debaixo das suas asas. Então olhei, e eis 4 rodas junto aos querubins, uma roda junto a um querubim, e a outra roda junto a outro querubim. E o aspecto das rodas era como a cor da pedra de berilo. E quanto ao seu aspecto, as 4 tinham uma mesma semelhança, como se estivesse uma roda no meio de outra roda. Andando estes, andavam para os 4 lados deles, não se viravam quando andavam, mas para o lugar para onde olhava a cabeça. Para esse seguiam, não se viravam quando andavam. E todo o seu corpo, as suas costas, as suas mãos, as suas asas e as rodas que os 4 tinham, estavam cheios de olhos ao redor. E, quanto às rodas, ouvindo eu, se lhes gritava: Roda! E cada um tinha 4 rostos,
O rosto do primeiro era rosto de querubim, e o rosto do segundo rosto de homem, e do terceiro era rosto de leão, e do quarto rosto de águia. E os querubins se elevavam ao alto. Estes são os mesmos seres viventes que vinham junto ao rio Quebar. E andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles. E levantando os querubins as suas asas, para se elevarem de sobre a terra, também as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito do ser vivente estava nelas. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa, e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas, e se elevaram da terra aos meus olhos, quando saíram. E as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima, sobre eles. Estes são os seres viventes que vi debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e conheci que eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e cada um 4 asas, e a semelhança de mãos de homens debaixo das suas asas. E a semelhança dos seus rostos era a dos rostos que eu tinha visto junto ao rio Quebar. O aspecto deles e eles mesmos, cada um andava para diante do seu rosto. Amém.